Boa noite, pessoal! Quanto tempo, meu Deus! Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa live de surpresa, sem script, mas com muito conteúdo. E quem vai estar aqui com a gente hoje é a Lu, nossa convidada super especial. Nós vamos falar sobre o êxodo que está acontecendo na CCB. Sem muitas delongas, a gente quer fazer essa live de 1 horinha para que a gente converse aqui bem fluido, algo que seja bem proveitoso para vocês e dê tempo. Então a gente vai fazer uma análise doutrinária, uma análise institucional. Vamos falar também sobre a nossa experiência pessoal e eu convido você a ficar. Se você pertence a essa igreja, se você já deixou essa igreja, se você está pensando em deixar essa igreja, se você conhece alguém que é dessa igreja. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo bem respeitoso. Eu adicionei a Lu. Lu, você tem que aceitar. E aí você entra. Bom, já vou adiantar uma coisa que vocês sabem que eu tô com um nenenzinho pequeno aqui. Se acontecer algum imprevisto aqui, eu vou ter que deixar vocês um minutinho com a Lu e lá acudir, viu? Graça e paz, Dani. Tudo bem? Eu brinquei com a Dani que nós somos gêmeas, nós somos quase iguais. Tudo que a Dani tem, tudo que a Dani faz, eu faço também. Ué, tá escrito aqui que a Lu não pode participar. Vou tentar de novo, peraí. Vou convidar de novo, Lu. Se não der, você me... Um convite aqui. Deu. E aí, Deu? querida? Deu, graça e paz, boa noite. Tá me Eita, ouvindo graça bem? e paz. Tô ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Alguém fala aí se está ouvindo, se está vendo direitinho? Para mim aqui tá perfeito. Para mim aqui tá tudo ótimo. Mari, as meninas entrando. Meninas, sejam bem-vindas. Mari. Sim, tudo Mari, eu conheci perfeito. ela pessoalmente, ela congregou conosco na IPPenha, no domingo de manhã. Tão gostoso conhecer as pessoas que a gente fala virtualmente, né, Mari? Que delícia, né? Então, foi um fim de semana maravilhoso, né? Para todas nós. Foi. O áudio está atrasado. É só para Dani que está atrasado? Eles precisam falar se tá tudo ok É, pra gente começar, né? é. Só um minutinho, gente. Meu bem? Oi, Meu Cá. bem? Boa noite. Olha lá, pro Rafa não Meu tá bem? atrasado, a Aline tá normal pra tá. Eu acho que ele já foi lá, que o Gabriel tava chorando. Já foi lá, já. Já sentiu que você não está dando atenção pra ele. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas o pai dele dá um jeitinho lá. Se não der, é o que eu falei com o pessoal. Eu vou lá rapidinho, dou uma ajuda. Enquanto isso, você vai falando aí, que você tem muita coisa para falar. Eu já falei demais aqui. É minha A primeira gente... live. Isso, Mandei as então. caras. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. O pessoal já tá cansado de me escutar já. Tá nada Tudo ok agora? percebendo, né? Depois que você teve o neném, você deu um tempinho aí, não apareceu mais, né? Por Ai, justa gente, é muito causa. difícil. É muito difícil, porque assim, né? Por exemplo, se eu tivesse sozinha agora, já não tinha mais jeito, porque ele chorou e ia ter que ir lá acudir. Como é que faz? É verdade. Ai. O pessoal tá perguntando se a gente vai deixar gravado. Vamos pensar, né? Vamos pensar? Acho uma boa. Tô Eu brincando, tenho vamos. falado muito com meninas de outros países, né? Que estão Uhum, passando por esse mesmo processo. Inclusive, tem algumas delas, várias até no nosso grupo. uhum, Depois a gente fala um pouquinho desse grupo também aqui para as meninas. Às vezes tem pessoas que não nos acompanham e está sendo convidada agora por alguém que indicou, né? uhum. Então acho muito importante também a gente falar sobre o nosso grupo. E lá tem bastante. Inclusive, uma irmã da Irlanda me mandou mensagem: ah, agora não Uhum. posso, horários diferentes também, né? Sim, sim. Então, Então, vamos tentar deixar gravado sim nos perfis do Instagram e eu vou tentar subir para o YouTube também, depois que a gente terminar.
né? Ótimo. Vamos fazer uma oração rapidinha, só para que a gente, né, fale aqui pelo tudo abarcado pela palavra, pelo Espírito Santo, que a gente seja guiado em tudo. Eu oro agora e no final você ora. Pode Combinado. ser? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te adoramos, te agradecemos, porque nesse dia tão especial, Pai, que não está escrito na Bíblia, nós sabemos, mas que os homens escolheram para que nós celebrássemos que o Senhor veio à Terra para nos salvar, nos reconciliar com Deus, para que nós conhecêssemos a imagem do Pai. E o teu filho veio à Terra, Senhor, nós te agradecemos, somos gratos porque o Senhor nos permitiu celebrar e te louvar por essa grande dádiva. Te agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui, que as janelas do coração, dos olhos, que a mente possa se abrir, para que possam receber, ó Pai, com carinho aquilo que nós vamos falar, que não entendam como ofensa pessoal, mas que possam racionalmente, Senhor, entender tudo aquilo que vai ser falado. Abençoa a mim, abençoa a Lu, que o teu Espírito Santo fale e cale através das nossas vidas. Te honramos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos começar. Eu queria começar com uma pergunta que vai nortear toda a nossa conversa. Na verdade, né, como a gente falou, não tem script, a gente vai fazer mais um bate-papo mesmo, mas a gente já tem uma boa notícia, né, Lu? Que a gente está planejando fazer encontros semanais, quinzenais, conforme a gente conseguir aqui na disponibilidade, para falar sobre assuntos que são de relevância, principalmente para quem está nesse limbo aí que eu falei, né? Ou lá dentro e desconfiado de alguma coisa, ou saindo, ou que já saiu, enfim, ou que conhece alguém que pertence, né, à CCB, que são assuntos, por exemplo, usos e costumes de roupas, de véu, perguntas sobre dons, dons de língua, dons de profecia, e coisas muito importantes para a nossa vida de fé, de caminhada cristã, né, Lu? Como a justificação pela fé, a regeneração, o conceito da trindade, coisas que são muito importantes da gente saber para que a gente possa ter uma vida cristã saudável. Então, a gente vai tentar aí fazer esses encontros como é que a gente vai falar? Capitulares, né? De vez em quando, ou cada semana, cada 15 dias. E outro recado importante é para vocês convidarem outras pessoas. Eu estou vendo que vocês estão mandando aí aviãozinho para as pessoas, é isso mesmo, continuem convidando para que mais pessoas possam ouvir essa análise objetiva, porque, de fato, tem muita gente que acha que é só briga, 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 e não é. A gente quer mostrar para vocês que isso é algo bíblico, que você exortar alguém, que os irmãos se exortarem mutuamente é algo bíblico, né? Então, dados os avisos, eu queria começar com a seguinte pergunta. Lu, qual para você é o problema central hoje da CCB, que está fazendo com que várias pessoas saiam de lá? O Então, ponto-chave. eu vou falar por mim e por tantas experiências que nós tivemos, né? Eu e meu esposo, minhas filhas, nós saímos em maio de 2021, então ainda não completou 2 anos. E nós tivemos nesse processo muitas pessoas, ajudando muitas pessoas, passando a nossa experiência, recebendo experiências de outros. Uhum. E assim, com certeza, sem sombra de dúvida, é o Evangelho. E assim, no meu Instagram, com certeza que eu posto. Eu posto, porque lá não tem evangelho. Daí eu venho com algum vídeo pegando mesmo pregação, ou alguma coisa que eles fazem lá, algumas práticas e costumes que tem lá. Posto e tento reverter isso, mostrando ensinamentos bíblicos, textos bíblicos. Mas com certeza, quando a gente faz um post, a pessoa que está dentro, ela entende com um pouco de agressividade. E eu entendo, super entendo, eu converso com quem manda às vezes no direct, eu te entendo, eu entendo essa revolta que às vezes gera, poxa, muita gente fala, você está falando mal da minha casa. Mas eu queria que vocês pensassem numa perspectiva diferente. Por quê? Na vida cotidiana, comum, como que funciona as coisas? Quando a gente fala de alguma instituição, você quer saber sobre a instituição. E isso não é tão pessoal. Vou dar um exemplo de mãe. Se eu tenho confiança numa amiga minha, que tem uma filha que estuda na mesma escola que eu, e de repente eu não continuo. Minha filha está no 2º ano, vai formar no 3º colegial, e eu
daquele jeito. Não, minha filha não pode continuar nessa escola. O que eu faço? Primeira coisa é procurar essa pessoa, que é minha amiga, que eu confio na procedência dela, eu conheço a procedência da família dela. Qual é o motivo? Se ela falar da instituição, logo, ela não está falando da minha filha que está lá estudando. Ela está falando da liderança de alguma coisa que não está acontecendo certo e que não está encaminhando a filha dela para um bom estudo. E isso eu entendo, porém eu quero deixar mais lúdico isso para a pessoa não se enraivecer muito, porque daí quando a pessoa tá com fúria, tá com ódio de que tá falando mal, ela já bloqueia os ouvidos e já não escuta. Então eu quero que você pense em mim como alguém que esteve numa escola e a liderança daquela escola não estava me encaminhando bem. Muito pior, minhas filhas, que não têm um raciocínio tão maduro quanto o meu. Logo, quem eu tenho que duvidar, do que eu tenho que duvidar? Da liderança da escola. Então, a gente vai falar da liderança dessa instituição, que no caso aqui é a CCB. Não de mim. Outrora, se você duvida de mim, se você não tem contato comigo, vamos pegar a experiência de outras pessoas que você convive, busca na internet. Hoje nós temos aí a internet para várias outras coisas. E principalmente, quando a gente fala de instituição religiosa, a gente tem a Bíblia. E é sobre isso que a gente veio falar hoje, né? É sobre isso. Então, por isso que eu falo assim, gente, eu não vou ficar discutindo com vocês se vocês não me trouxerem textos bíblicos confirmando o que vocês estão falando. Porque é impossível eu debater com alguém que fala assim, ai, você tá ressentidinha, você tá nervosinha. Não tem jeito que eu vou falar pra essa pessoa. Não, ela não me conhece. Então, a mesma coisa eu falo. É lógico que pessoas próximas a nós vão ver o evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Como eu trato as pessoas, como eu trato meu vizinho, meu porteiro, minhas filhas, como que é a minha vida religiosa aqui junto, meus amigos com quem eu convivo, minha igreja, a comunidade cristã onde eu estou inserida, o meu trabalho, com quem eu trabalho. Só que pessoas de longe, pessoas virtuais, não tem como ver. Eu não tenho como postar aqui, fazer um Big Brother e postar o evangelho na minha vida 24 horas por dia. Então, qual que foi meu foco? Fazer o Instagram. E é como eu falo, isso não é confortável de maneira nenhuma. Eu podia, como se diz, segue sua vida. Eu podia seguir minha vida muito bem com minhas filhas, meu esposo, só seguir, mas eu não vou ser egoísta. Porque o que aconteceu comigo é extraordinário. É assim, eu até me emociono porque assim, eu falo que é algo que você quer gritar para o mundo, só que você não sabe como gritar e às vezes você não usa a palavra certa e você fica procurando palavras quando você está pessoalmente com alguém e você não conhece, e daí depois você descobre, não é por você, é pelo Espírito Santo, e daí aquilo dá uma paz gostosa, e por isso eu continuo. Eu falo que eu continuo, às vezes dói, porque eu sou humana, e às vezes é difícil na própria família, às vezes é difícil os nossos amigos que a gente vai ter, e a gente vai ter que ressignificar esse novo ciclo, a gente vai ter que sentir paz, e é aquela paz que excede todo o entendimento, porque tá uma guerra na nossa cabeça, tá uma guerra por aí, você tá querendo guerrear contra coisas que você sabe que não é o ser humano, não é minha amiga que tá lá na CCB, que eu tô guerreando contra ela porque ela não me entende, não é isso. É uma coisa muito maior. E assim, é inexplicável, é difícil de entender, é tudo muito difícil de entender. Mas eu com a Carol, a gente marcou essa nossa conversa pra gente conseguir, aos pouquinhos, tentar esclarecer de alguma forma mais lúdica, do nosso jeito mais feminino, porque a gente sabe que tem bastante críticos já, né, no YouTube. E assim, mulher tem um perfil diferente, um perfil mais detalhista de falar, mulher é mais chorona, mais sentimental. E a gente precisa que mulheres também se identificam com a gente, né? Porque o que a gente percebe também, o que eu percebi nesses quase 2 anos, é que muita mulher tem saído sozinha da congregação. Então, esse êxodo tem sido mais nítido nas famílias onde as mulheres vêm e os esposos ficam.
tá? Então, a gente está trabalhando também com um grupo por isso, porque mulher, ela fica muito delicada em relação a isso. Fazendo essa primeira apresentação, a gente vai para a pergunta da Carol. Né? Achei que você ia falar sobre o grupo. Pera aí, fala do grupo Não, ainda não. vou falar sobre o grupo, não. Eu só fiz uma introdução para a gente poder explicar por que eu tô aqui e para as pessoas tentarem entenderem sobre o que a gente quer falar aqui e como a gente quer. É o modo também como a gente vai falar aqui. É o Evangelho. O que acontece na congregação? Quando a gente tá lá, a gente tem uma impressão, nossa, é isso o Evangelho. E quando alguém sai e fala pra gente assim, não, mas eu saí porque não tem o Evangelho, a pessoa se assusta. Como assim? Eu canto louvores a Deus, eu adoro a Deus, fala da Trindade, fala de graça, fala do Espírito Santo, eu oro, lê a Bíblia, lê a palavra. Como assim não tem o Evangelho? E aqui eu vou explicar, começando mesmo da palavra Evangelho. Quando se fala Evangelho na CCB, logo vem na mente de um CCBano, CCBista, o que você usa, Carol? Nem sei qual que é a palavra mais correta a usar. Um CCB, um CCBano, um CCBista, Tá. um membro da CCB, isso não um é frequentador. Pejorativo, porque tem gente que acha que é pejorativo, né? Quem é da Não é porque Batista a gente chama de quê? De Batista. Quem é Assembleia a gente chama de Assembleiano. Então o CCB a gente vai chamar de CCBista ou de CCBano. É pejorativo, é só pra gente ter um nome, tá? Sim. Então vamos lá. O Evangelho, quando fala, o que é um Evangelho? Primeira coisa que a gente pensa, os livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é Evangelho. E não é. O Evangelho, ele é a Bíblia toda. Porque desde Gênesis até Apocalipse é o único assunto. É o assunto de Jesus Cristo, que é a redenção. Então a gente acha assim, não, vamos lá do começo, o Novo Testamento não é sobre Jesus. E é isso que a gente ouviu a vida inteira. Então já está deturpado o sentido todo da palavra de Deus. Porque assim, desde Gênesis, quando Eva peca e Deus vai dar sentença à serpente, uma das sentenças que viria da mulher, quem feriria a cabeça. Já fala de Cristo. Então, lógico que é uma sombra, né, de Cristo, que vai vir no decorrer da história até chegar no nascimento dele, mas a Bíblia é sobre o Evangelho, que é as boas novas, que é a redenção. Quero fazer um parêntese nessa questão, só para você que está aqui, que ainda não teve a curiosidade de ler a Bíblia, que acha muito difícil, que tem essa crença também, né, de que ler a Bíblia é você ajoelhar no seu quarto, o Espírito Santo vai te iluminar e você vai ler o texto e vai cair uma revelação na sua cabeça. Mas, na verdade, é um aprendizado, né? É o que eu sempre falo. É um livro. E a gente precisa usar a nossa razão para entender esse livro. Nessa parte que a Lu está falando, a respeito de o Evangelho estar na Bíblia inteira, é uma questão muito bonita aí nessa passagem de Adão e Eva, que, de fato, é uma sombra. Mas, olha só para você, só para te colocar uma pulguinha atrás da orelha, para você ir descobrir as belezas que tem na Bíblia. Não sei se muitos de vocês sabem, quem já está estudando a Bíblia há mais tempo já deve saber que quando Deus provê para Adão e Eva roupas de pele de um animal, aquilo ali já remonta a Cristo, né? Porque para cobri-los com a pele de um animal, ele precisou matar o animal, ou seja, um sacrifício para cobrir o pecado de Adão e Eva. Então isso já aponta para Cristo também. E isso pode ser visto ao longo de todo o Velho Testamento, né? Então, o Velho Testamento nos aponta Cristo em sombra, que ele viria, e o Novo Testamento nos mostra, de fato, Cristo, Cristo na igreja, Cristo sendo explicado, Cristo sendo aguardado. Então, se a gente pudesse resumir a Bíblia toda em uma palavra, seria Jesus, né? A Bíblia fala sobre Jesus, não fala sobre você. E isso é uma das coisas que a gente precisa desconstituir, né? Para entender que a gente precisa estudar a Bíblia. E tem tantas curiosidades lindas que, assim, se a gente passasse 24 horas por dia estudando, a nossa vida inteira não daria conta. Eu brinco com o pastor que eu entro na IBD de mão levantada. Porque, assim, pergunto tudo, quero saber de tudo. E, assim, cada dia eu tô maravilhada. E, continuando essa história do Evangelho... Então, primeiro que a palavra evangelho foi também mal ensinada na congregação.
Aliás, eu acredito que nem é assim nada. A gente fica sabendo porque quando o irmão fala assim, vamos ler Evangelho de Mateus. Daí aquilo fica, Evangelho de Mateus. Ah, Mateus é um evangelho. Então, não é ensinado. Então, isso é algo que todos aqui concordamos. Outra coisa é como a gente entendeu agora, explicamos aqui, a Carol trouxe exemplos de como a Bíblia toda é o Evangelho, que é a história da redenção, que é a história de Jesus Cristo, do plano eterno, né? De Jesus Cristo para a nossa salvação. A gente também vê que na congregação, o que acontece com Jesus vindo à Terra é ensinado como um segundo plano de Deus. Ai, não deu certo. Poxa vida, Eva e Adão pecaram e agora Deus vai ter que... Jesus foi lá, várias vezes a gente ouviu isso num púlpito, numa pregação. Ah, Jesus foi lá, Deus era muito bravo, estava naquele Antigo Testamento muito bravo e fulmina todo mundo, e a guerra para todo lado. E depois, não, eu desço lá, eu salvo o povo. Não, isso não é o Evangelho. Então, muitos anos. Se agora começou alguma mudança, é agora. Mas muitos anos nós ouvimos essa mesma historinha. Então isso, segundo plano, Deus não teve segundo plano. Isso não é o Evangelho, tá? Então, Deus não falha, Deus não tem segundo plano. Ele sempre esteve soberanamente no controle de todas as coisas, inclusive do pecado vindo no mundo. E Deus Mas isso é assunto é para outra imutável, coisa. né? E as Pois pessoas é. não gravam essa característica. Deus é imutável. Pois é. Outra coisa, a palavra graça, essa palavra que foi trazida nessas últimas cartas, né, refutando o pessoal que está saindo da CCB sobre a palavra graça. Daí, não, mas eu já ouvi palavra graça, na igreja fala a palavra graça. Então a gente vai pensar nessas palavras que a congregação, os irmãos, e o que eu falo é o seguinte, eu não estou falando em nome da minha comum congregação. A maioria que sabe, que eu já postei alguns testemunhos meus, que meu esposo era cooperador de ofício. Então a gente não está falando sobre uma briga que houve no ministério, sobre um ressentimentozinho que eu tive. Gente, minha família era muito querida na congregação. Quem é da minha comum e está aqui, sabe? A família do meu esposo era muito querida. Nós não tivemos problemas em questão a pessoas da igreja. Só que o que acontece? A gente tem que pensar, o que eu tô falando aqui é pensando na liderança lá, nos ensinos, vamos colocar lá no Brás, quando começou, começando lá pro Franciscon, ele já veio com algumas coisas erradas, isso nos longos dos meses a gente vai trazer alguns assuntos assim específicos, só para eu trazer o conteúdo. E a liderança, ela fugiu um pouco da palavra. Então, nós vamos pensar que eles ressignificaram algumas palavras que distorceram o evangelho. Por isso, eu falo que o evangelho não tem na congregação. Do tipo graça. Graça a gente vê naquele hino, Graça Maravilhosa, né? Eu até tô com o inário aqui, porque para vocês verem como é o que fala, não se faz. A Graça Maravilhosa, o hino 267, fala aqui que graça maravilhosa concede paz com Deus. Por sua eficácia, transforma o coração. Então, quem que transforma o coração? A graça. Graça é o quê? É um presente imerecido, um favor imerecido que nós recebemos pela morte de Cristo. Só que, quando fala graça no púlpito, logo a gente pensa no quê? Na CCB, na igreja. Naqueles membros da CCB, nos CCBanos. Por quê? Porque como eles pregam? Eles pregam, aqui é a graça, não saia daqui porque aqui é a graça. Então, logo, quando fala aqui, você pensa no quê? No lugar. Porque senão eu falei, esta é uma graça, é a de Jesus. Agora não, aqui é uma graça, já se referiu ao lugar. Agora quando fala, eu nasci nessa graça, são pessoas que a mãe já era da CCB. Então ela testemunha falando, eu nasci nessa graça. Não nasceu nessa graça porque você nasceu em pecado. Aí vem outra parte do evangelho que não é falado. São temas assim essenciais do evangelho que foram deturpados. Outro exemplo lúdico, eu dei o primeiro da escola, que não é para vocês esquecerem que eu não sou a escola, eu sou uma aluna que saiu da escola.
Então, vocês vão ver que eu não estou criticando a aluna, que é você que está lá na CCB. Eu estou criticando a CCB, que é a escola. Segundo exemplo lúdico que eu quero dar sobre deturpação de palavras. Um prato. Quando eu pego um prato, logo quando eu falo prato, eu penso para que ele serve. Você é formada em que mesmo, Carol? Direito. Porque a Carol ela fala muito bem, gente. Eu dou umas seteadas aqui, vocês vão ver quando a Carol começa a falar. Eu não sei como que fala o sentido da palavra, como é, Carol, por exemplo. Mas eu vou explicar que todo mundo vai entender. Eu peguei um prato. Quando eu pego um prato, eu penso logo em comida. Porque eu coloco a comida no prato. Então, vamos supor, a Bíblia. Se eu pego a Bíblia, eu sei o que está lá dentro. Então, se eu pego o prato, eu sei que é comida. Só que o que a CCB fez? Ela pegou esse prato e contou para todos os recebianos que o prato se usa para colocar sabonete. Logo, se eu canto graça, ok. Se outra igreja evangélica fala graça, ok. Mas as pessoas pensam diferente. Logo, isso é deturpação do evangelho. Então, você tira bases importantes do evangelho. Por quê? Porque a graça não é só alguma coisa que eu não mereci e eu não preciso lutar por ela. Então, por que é sabonete? Porque o lugar é a graça, porque eu tenho que lutar pela graça. Então, são coisas que quem está lá dentro pensa uma coisa diferente de quem está numa igreja bíblica saudável. E foi o que a Laís acabou de falar, não só graça, né? Caminho também, quando fala que aqui é o caminho. Né? E assim, não só quem está numa igreja bíblica, né? É importante a gente frisar que nós, como ex-alunas, agora que a gente vive na comunidade evangélica, porque eu não tenho prisão na igreja onde eu congrego. Eu posso ir na igreja que eu quiser. Se eu receber um convite de uma amiga para ir aqui na Batista, que tem aqui pertinho de casa, eu vou. Inclusive, eu vou em duas igrejas. A Maria da Batista de Campinas, ela veio Pois na é. igreja que eu sou presbiteriana. Sim. Então, nós não temos mais muros. Exatamente. E assim, por exemplo, eu vou em duas igrejas. Ambas as comunidades sabem que a gente compartilha. E isso não é problema nenhum. Ninguém nem toca nesse assunto. Então, sobre isso que você está falando. A comunidade evangélica inteira entende algo de uma forma. E a nossa ex-escola entende de uma forma específica e totalmente diferente. Já não é alguma coisa para dar um clique na nossa mente? Para a gente falar assim, deixa eu dar uma investigada. Por que eles estão me ensinando isso? Exatamente. Por que eles estão me ensinando assim? Exatamente. Mas às vezes uma pessoa que está lá dentro não tem essa visão e por isso é importante a gente falar, a gente expor, a gente mostrar para que a pessoa saia ali, eu vou usar um termo um pouco pejorativo, mas daquela jaula, né? Daquela jaula psicológica, daquela jaula, como é que fala? De conhecimento mesmo. E que ela saia um pouco e busque para entender, será? Então, por que está tendo tanta crítica? Por que está saindo tanta gente? Porque lá dentro eles não estão falando isso claramente, né? Então, por isso que é muito importante o nosso trabalho. Pode continuar. Eu tô te atrapalhando. Outra coisa muito importante, quando num culto, é lógico que tem várias partes de um culto, da liturgia, né? De um culto. Temos aí os louvores, a oração. Mas, assim, o grande momento que a gente fala é quando tem a pregação da palavra, né? Porque é o foco do que um cristão procura, é o conhecimento. Apesar de que louvores se canta a palavra, mas o foco é a pregação. E quando a gente fala em CCB, a gente pensa, vou buscar a palavra. Isso também não é evangelho. Por quê? Porque uma igreja saudável, os membros dessa igreja saudável, eles esperam o momento da palavra para aprender sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, para sair confrontado, para chegar em casa e remoer aquela palavra, o que eu preciso ser, como eu preciso fazer, sobre o processo de santificação, que na minha vida está desajustado, que eu preciso ajustar. Já no conceito da CCB, o que é buscar a palavra? A gente entende como, isso já está na hora da palavra. Então, aquilo vai ser uma profecia. Eu não estou me importando muito com o texto que vai ser lido. Eu não estou me importando muito
com o irmão que está lá na frente. O que me importa é ele me trazer para mim a profecia da minha necessidade. Logo, eu estou me colocando no centro do momento mais importante de um culto, que é para Deus. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho de jeito nenhum. Então, o que acontece? Buscar a palavra é tipo uma cartomancia. Porque eu falo assim, que quando você vai numa cartomante, você vai preocupado com algum assunto específico da sua vida. Por exemplo, eu tô noiva, mas eu tô assim, com muito medo de casamento. Eu vou lá e vou perguntar se esse meu esposo vai ser um bom esposo. Ou eu quero comprar uma empresa e eu não queria investir, dar alguma coisa errada. Então eu vou lá nessa cartomante e vou ver se vai dar certo, se eu posso investir nisso. Enfim, coisas do cotidiano de uma vida, de um ser humano. Ele vai lá para buscar a palavra. Por que não é evangélico? Porque um crente assim é um crente infantilizado. Por que ele é infantilizado? Porque um crente maduro, um cristão, ele tem por regra de fé a palavra de Deus, que é toda a Bíblia. Logo, ele tem esse dia a dia com ele, lendo a Bíblia, indo nos cultos, entendendo os ensinamentos de Deus. Então, ele tem uma base bíblica. Logo, se ele tem uma base bíblica, se ele vive os princípios cristãos, ele tem uma autorresponsabilidade no que ele pode comprar, com quem ele pode casar. Isso a gente vê muito em reuniões da mocidade. Hoje tá meio assim, já estão entendendo, não precisa buscar a palavra para casar. Mas o resto não fala que não precisa buscar a palavra para você atender uma necessidade de uma irmã que não consegue trabalho. Não, você tem que verificar a vida dela, se ela tem um bom testemunho, porque se ela não tem um bom testemunho, é Deus colocando a mão na vida dela e você não pode ajudar. Onde tem isso na Bíblia? Isso não é evangelho. Você selecionar quem você ajuda a matar fome, isso não é evangelho. Então, são muitas coisinhas que você vai vendo, isso não é evangelho. Por que não tem evangelho na congregação? Por vários pontos iguais a este. E pensando nesse sentido de palavra, tem aquele... Você quer ter alguém para culpar, para responsabilizar, do tipo, eu tô namorando uma menina que é católica, vamos supor, e eu sou cristã, logo eu não consigo ir na mesma igreja que ela. Mas eu vou buscar a palavra, porque vai que Deus tem um propósito e vai chamar ela daqui a um mês. Chamar ela onde? Chamar ela para onde? Chamar ela, olha só. Chamar ela jargão. Chamar ela na graça. Chamar ela na graça. Chamar ela na graça de Jesus Cristo. É na congregação. Então, gente, não tem como a gente negar os nossos jargões que deturparam a beleza do evangelho. E isso, um amigo ontem lembrou outro jargão. Por exemplo, no mundo cristão, se você chegar para alguém e falar assim, irmão, graça e paz, tem uma parte para te passar. A pessoa vai falar assim, tem o quê? Uma parte. Todo mundo aqui entende isso, não entende? Que tem uma parte para te passar? Sim. Ô Lu, eu acho que a gente pode anotar essa questão da bibliomancia, que várias pessoas falaram aqui, para a gente fazer uma live específica só sobre isso. Sim. Mas, para quem está aqui com curiosidade, eu queria ir mais um pouquinho a fundo nesse ponto, porque a gente já chegou à conclusão aqui de que o problema principal da saída das pessoas, só uma aspas aqui, um parêntese, né? Um grande grupo de pessoas, porque tem uma parte desse êxodo também, que a gente já até conversou, né, Lu, no privado, que está saindo simplesmente para viver a vida, né? Nós estamos falando aqui das pessoas que estão saindo por causa da ausência de evangelho, né? Então, na verdade, me veio até isso aqui na mente agora. Ambos os grupos estão saindo porque não tem evangelho. Porque se não tem evangelho, as pessoas desse grupo estão saindo para ir buscar o evangelho em outro lugar. E as pessoas desse grupo estão saindo porque não são regeneradas. Então, elas não têm interesse em Cristo. Entendeu? A fonte de tudo é essa. Se existe evangelho, não significa... regenerado?
Exato. Bom, se existe evangelho, não significa que ninguém nunca vai pecar. Não significa que no mundo cristão ninguém peque. Claro que as pessoas pecam, mas a gente está falando que o problema deste lugar, que está gerando estes frutos podres, estes frutos ruins, né, que é essa evasão em massa, e dos dois grupos, é a ausência de evangelho. E agora, voltando na questão da bibliomancia, da palavra que afaga o seu ego, eu queria só fazer uma observação, já que o ponto principal a que as pessoas que estão lá se apegam é na palavra. Mas aquela palavra se cumpriu, mas isso aconteceu, mas eu vou lá e Deus realmente fala na minha necessidade. Mas a gente tem que ter um grande cuidado, porque um dos piores pecados que existe é a idolatria. Vocês conseguem compreender que o que Eva cometeu lá no Éden foi uma espécie de idolatria? Ela idolatrou o seu ego e, por conta disso, ela quis ser melhor do que Deus. Ela quis ser mais que Deus. Então, ela adorou mais a si mesma do que ao Criador. E é exatamente isso que você faz quando você vai na igreja esperando uma palavra que fala com a sua necessidade. Se você, olha, prestem atenção. O culto é como se fosse uma cena de teatro. Nós não somos os espectadores, nós somos os atores. A gente vai lá para prestar culto. Quem está assistindo o culto é o Senhor, é o Criador, que é digno de todo louvor e glória. Inclusive, te criou para que você o louvasse. Quando você vai lá, em vez de adorar ao Senhor, você fica esperando que na hora da palavra Ele te sirva como se fosse um garçom, você está idolatrando você mesmo, o seu ego, a sua vida pessoal, o seu relacionamento, o seu trabalho, né? Então, até isso foi deturpado dentro da igreja. O porquê de você ir à igreja. Por isso que as pessoas têm essa dependência, né? Eu preciso ir à igreja para ser crente. E aí, olha como que as ideias vão fervilhando. Isso culmina na separação muito presente para quem estudou a história. Na Idade Média, a Igreja Católica fazia isso, entre o sagrado e o profano. Então, eu preciso congregar. Exatamente. As pessoas acabam levando essa vida dupla de hipocrisia. Mas eu estou querendo mostrar só a pontinha do iceberg do perigo de você ir lá na igreja buscar a palavra, querendo ser o ator principal da peça, sendo que o ator principal da peça é o Senhor, é Cristo, é Ele que tem que ser exaltado, o culto inteiro, inteiro. A sua vida pessoal, Deus te deu o arbítrio, inclusive, eu queria explicar, já que a gente falou aqui do direito, o direito, ele é todo baseado na Bíblia. Quer dizer, tudo que a gente tem aqui é reflexo da perfeição da glória, né? O direito, ele tem mandamentos que são gerais. Então, vou dar um exemplo. Você não vai ter lá no direito assim, ó. É crime se um dia você estiver na porta da sua casa, começar a conversar com seu vizinho e ele te falar um palavrão, você responder outro palavrão e um sacar uma arma e ameaçar o outro e o outro pegar uma faca. Você não vai achar isso no direito. Mas lá tem... é crime matar. Lá tem a lei que rege o direito de vizinhança. E você pega aquele princípio geral e aplica na sua situação. A Bíblia é a mesma coisa. Ela não vai falar com você assim, compra o carro vermelho, não o azul, que o azul está com o motor estragado. Case com fulana de tal, porque essa aqui não vai te dar trabalho lá na frente, essa daqui vai te trair. Entende? A Bíblia não tem isso, mas ela tem princípios que, se você tiver o domínio, você vai conseguir tomar decisões simples da sua vida. E o Senhor te deu esse direito, o Senhor te atribuiu esse controle material sobre a sua vida, né? Então, você corre também o risco de, quando você vai na igreja para buscar a palavra, você acabar culpando Deus pelas suas más escolhas. Então, você escolheu para casar uma pessoa péssima que já estava aos olhos de todo mundo que não ia dar certo. Aí você vai lá na igreja e, por coincidência ou não, porque às vezes a palavra nem fala muito claro naquilo, mas a pessoa já está com tanto na mente que qualquer coisinha que possa confirmar aquele preconceito que você já tenha, a pessoa já pega. Aí você casa, dá tudo errado, e a culpa é de quem? A culpa é de Deus?
Ou então a culpa é sua porque você até pegou a palavra, mas você foi infiel. Por Você isso pecou, que você tropeçou. insistem também em buscar a palavra, não busca uma única vez. Uhum, Deus é esse soberano que não te conhece, não saberia que você precisaria daquela resposta naquele momento. Para que você exatamente, busca exatamente, e busca e busca e busca. exatamente. Então, eu acredito que também é outra idolatria. É porque Sim, você, na verdade, está procurando para que ele responda sim ao seu sim. desejo e para que você tenha em quem colocar responsabilidade, Uhum. né? Então, assim, é uma deturpação do momento assim principal do culto a Deus, que é a Sim. pregação. E Fora que só, só para fechar essa parte da palavra, só para a gente não mudar de assunto e ficar sem um fechamento, porque às vezes a pessoa pensa assim, uai, mas agora eu vou começar a tomar decisões na minha vida assim, a esmo, me deu na telha eu faço, me deu na telha eu faço. Não. O Senhor nos manda realmente buscar a Ele para tomar as nossas decisões. Lá em Tiago, está escrito assim, olha, Tiago capítulo 4. Ouçam agora, versículo 3. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano e tal, tal, tal. Aí ele fala assim, ó, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida, vocês são como a neblina. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ou seja, você deve buscar o Senhor para tomar suas decisões? Lógico. Você tem a palavra de Deus, você tem um juiz dentro de si, que é o Espírito Santo, você tem um canal de comunicação direto com Deus, que é a oração. O véu do templo se rasgou com a morte de Cristo. Nós temos acesso direto. O problema é você fazer do momento de culto, que é um momento de adoração, um momento de exortação, um momento de confissão de pecados, o seu momento, como se você fosse o ator principal da peça. Vocês entenderam isso? Não é que você não vai buscar o Senhor, você deve buscar o Senhor. Mas o momento do culto, a igreja, não é para isso. Não, pode até acontecer, né? Porque o Senhor não é engessado. Mas o cerne não é isso. Não é isso. aqui a gente está falando de uma coisa que deveria ser normativa, né? Porque se tira da regra, são coisas que vai acontecer, que todos nós tivemos algumas experiências especiais no decorrer da nossa vida e que tiveram esses acontecimentos, esses sinais, de repente, mas isso na CCB virou uma norma, Uhum. virou Sim. alguma coisa assim que todos pensam dessa maneira. Pode até ser que um ou outro fale assim, não, eu nem ligo para essas coisas, eu vou na igreja porque eu me sinto bem. Uhum. Também errado. Uhum. Na igreja não é para você se sentir bem, não é sobre você se sentir bem, né? O evangelho não é sobre sentimentos, não é sobre ser uma boa pessoa. Então tudo isso não é sobre ter boas obras. Então, primeira coisa também que a gente, reconhecendo o evangelho, conhecendo as escrituras, primeiro a gente tem que entender a nossa identidade em Cristo. Como éramos e como somos transformados. E quem nos transforma? Como acontece essa transformação? E na CCB não. A gente se batiza, continua indo em cultos, louvando a Deus, buscando a palavra. Isso vira tão comum que nós temos hinos na CCB cristocêntricos que a gente não para entender eles. Então tem uma parte também que fala em... eu não sei que capítulo que fala que você louva com a boca, mas não com o coração. Por quê? Porque você Uhum. estão obedecendo ensinamentos de homens. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um hino aqui, ó, marquei aqui, 241. Olha só, a justiça divina. Quando se fala assim, nossa, nós fomos justificados por Deus. Um CCBiano pode pensar assim, perdoados. Acho que é a mesma coisa que perdoados. Uhum. Só que ninguém entendeu o processo da justificação, o que teve que acontecer. E eu acho que quando você aprende essas bases do cristianismo, você é muito mais grato. Você entende muito mais toda a história do evangelho e assim é transformador. Por quê? Porque a partir que você ouve a palavra, aquilo vai trabalhando em você. E tem um hino que ele fala assim,
a justiça divina é Jesus o Criador. Tipo, a justiça divina não é perdoar pecado? É Jesus? Como assim é Jesus? E tá lá cantando, a justiça divina é Jesus o Salvador. Sua sã doutrina nos conduz ao Criador. Daí vem, que ele libertou da condenação. Você tá cantando tudo isso, mas olha, sua mente não tá nesse hino. Por quê? Você nem conhece o conceito do que você tá lendo. Você tá cantando, não conhece o conceito do que você tá cantando. Isso não é evangelho. Se vai perguntar, você comentou aí regeneração, somos regenerados. O que é ser regenerados? O que é o conceito de justificação? O que é o conceito de santificação? O que é o conceito de glorificação? Falou esses dias Salvador Bueno que nós estamos no processo de justificação. Meu Deus! Ele Olha é, o que a Dani ele é falou. Olha, presidente da Lu, Congregação Cristã no Brasil lê. há Lê o que anos. a Dani falou. Lê o que a Dani falou. Deixa eu ver. Justificação na CCB é quando você se envolveu numa briga ou fofoca e Deus vai... É verdade, é justificar. É tipo assim, ele tá te justificando. Ele tá te fazendo responsável, tá tirando de você sua culpa. É sobre coisas tão rasas, né? São assim, coisas... É porque o foco é como a gente coloca. Quando a gente coloca no Instagram ou alguma coisa sobre antropocentrismo, é sobre isso, é sobre ser sobre nós, é tudo sobre nós, o culto é sobre nós, os louvores, a cantata. O povo da CCB gosta muito de fazer tocata e cantata. Isso é liberado totalmente pelos irmãos, pelos líderes religiosos na CCB. Isso é uma coisa boa, existem ensaios que lotam. E eles cantam entendendo esse conceito? Ou oração que entende sobre oração ser uma intimidade, um relacionamento com Deus? Não. Geralmente os movimentos de oração são para o mesmo propósito. Eu vou naquele movimento de oração porque essa semana, olha, eu posso ser mandada embora, meu chefe está olhando torto para mim. Eu vou naquele movimento porque eu preciso, depois do movimento, Deus toca no coração de alguém, ele me manda uma profecia e eu fico em paz. Então, o sentido de oração é deturpado. O sentido de fé é deturpado. Nada significa eu e Deus. O relacionamento meu com Deus, meu com Cristo. O que Cristo fez por mim? Qual é o papel de Deus Pai, do Espírito Santo? Não. Isso para mim não interessa. O importante é eu me sentir bem, saber que eu sou uma boa pessoa. E daí o que acontece? Tem pessoas que, não gosto de ouvir quem fala mal. Porque minha avó era de lá. A pessoa nem congrega, já saiu fora um monte. A minha avó era de lá. Não, mas olha, toda a minha família, estou na 4ª geração. Acho que você é a 4ª geração, né, Carol? Sim. 4ª geração, meus bisavós eram... Como assim eu vou sair de lá? Se eles estavam lá, é porque tinha coisa boa lá. Então, outra vez eu falo sobre ter coisa boa. A gente vai ter que pensar em escola. Uma escola onde a direção foi substituída, e cada vez que foi substituída essa direção... A direção foi deixando para lá a constituição de uma boa escola e foi deixando coisas principais para pensar em esse uniforme tem que ficar bonitinho. Pensar não no estudo. Essa criança está entrando com o uniforme sujo. Poxa, a mãe dela não arruma o cabelo direito. Então, naquela época, talvez... Tinha um pouco de evangelho, eu não vou falar totalmente, porque eu acredito, minha opinião, que desde o que aconteceu com Franciscon, eu acho que era alguma coisa pessoal com ele, Deus, e ele se transformou aquilo numa instituição. Apesar que quando ele veio para o Brasil, ele não queria que fosse institucional. Quando ele saiu, quem ficou aqui teve que registrar aquilo e virou o que virou. Então, eu acredito sim que desde o começo, é minha opinião, não sei a Carol qual é. Então, aqui, não tenho mais medo de dar uma opinião diferente da Carol, porque agora nós podemos discordar se a gente tiver uma referência bíblica aqui, é o nosso ponto. Aqui vai ser, um combinado meio da Carol aqui, né, Carol? Que a gente vai falar o que é bíblico, independente, não vamos ficar colocando aqui placas de igreja. A gente quer mesmo que vocês entendam que nós poderíamos sim estar nesse momento, a Carol descansando um pouquinho, que o filhinho dela dormiu. Eu aqui com a minha família, eu saí, tava bem na casa da minha sogra, meu sogro. Vim pra cá
porque, assim, é um amor muito grande. E, assim, a gente Sim. queria muito que vocês dessem oportunidade para analisar. E, assim, Uhum. analisar visitando o nosso Instagram. Será que ela falou tem um pouquinho de razão? Pegue sua Bíblia. Eu não vou ir na sua casa obrigar você a nada. Eu não estou forçando ninguém a nada. Eu estou dando Perfeito. insights para vocês que vocês possam pesquisar na Bíblia de vocês e entender que vocês foram ensinados Sim. errados. É infelizmente isso, mas foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a Carol lá em BH, eu tô aqui em Uhum. São Paulo, eu morei em Minas, eu congreguei em várias congregações e assim, não tem como falar assim, isso acontece só em congregação do interior, que tem essas regras, não. Por mais que as regras, talvez, do interior, eu conversei com uma irmãzinha de Goiás, que as regras lá ainda de brinco e de corte de cabelo é Rígido. bem, assim, rígida. Bem rígido. Mas aqui, aqui em São Paulo, há 20 anos atrás já cheguei em São Paulo com assim, doutrinas em questão a uso e costume bem relaxado já, podia uma coisa ou outra. Mas assim, gente, nem é nem sobre isso. Não é nem É sobre isso o algo, nosso papo aqui. é algo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, eu queria deixar duas recomendações. A primeira é que você leia outra versão de Bíblia. Eu vou ser bem sincera que eu comecei a entender melhor a Bíblia quando eu peguei a NVI para ler. Mas existem N versões de Bíblia. Você pode ler em várias e ver a que você entende melhor. Tem até a NTLH, que ela fala você e eu. Jesus disse, você é meu amigo. Tipo assim, sabe? Bem Uma facinho, linguagem né? bem fácil, bem facinha. Por quê? Às vezes a pessoa lê aquela Bíblia lá de 1880, né? Que igual quando você tá lendo lá Machado de Assis, você não entende nada. E ainda vem aquela interpretação que já está enviesada na sua cabeça há muitos anos, você acaba lendo e confirmando um preconceito. Então, sai sai de dentro do ecossistema. Olha como se fosse uma pessoa observando um insetinho no microscópio. Né? Faça esse exercício de sair daquele microcosmo, macro, né, no caso, que é um microcosmo enorme, cheio de gente, cheio de cultura, cheio de um tanto de coisa. E outra dica que eu quero dar é que você estude a história da igreja. Quando eu vejo tudo que está acontecendo hoje com a congregação, não só, né, mas com várias igrejas evangélicas que estão sendo consideradas seitas, eu consigo ver perfeitamente o cenário da reforma protestante remontado. Essa história se repete. Não só Lutero, sim, porque é outro defeito muito grande da CCB. E aqui, gente, vou repetir, nós estamos falando de fatos. Por isso que eu falei que nós não vamos polemizar, nós não vamos falar mal da igreja, nós estamos falando de fatos. Ninguém ensina a história da igreja, né? E eu, desde que eu sou pequenininha na escola, a professora de história começava o ano assim, pessoal, nós vamos estudar a história porque, entendendo de onde viemos, vamos entender quem somos e seremos até poupados de repetir os mesmos erros. Verdade? Eu não sei se as professoras de história de vocês falavam isso, mas eu amava história, então eu prestava muita atenção. E aí, eu vejo o cenário todo remontado, não só Lutero, mas como vários outros reformadores, que como no caso agora, não é só no Brasil, não é só em Minas, é no mundo inteiro, na época da reforma, pipocou de gente falando assim, vamos voltar à Bíblia, vamos voltar às Escrituras, tá errado venda de indulgência, tá errado você ter um mediador. O único mediador entre nós e Deus é Cristo. E aí começou a aparecer crítico atacando a Igreja Católica e ataca. Só que o Senhor nos dá a oportunidade de arrepender. Esses dias eu estava assistindo um filme e o rapaz falou uma frase tão marcante que eu nunca vou esquecer mais na minha vida. Ele falou assim, eu não tenho medo de quem erra, eu tenho medo de quem não tem vontade de aprender. O Senhor nos dá a oportunidade de se arrepender. Então, o que era a voz dos reformadores gritando na época da reforma? Voltem para a Bíblia, tá errado. Vocês estão fugindo do evangelho puro. E o que a Igreja Católica fez? Endureceu o coração e apertou as regras. Eu não sei se vocês entenderam a analogia, mas está acontecendo exatamente a mesma coisa. É verdade que existem críticas ácidas.
É verdade que existem pessoas que falam o que não devem, da maneira que não deve ser falada, certo. Mas não tem como ignorar que existe uma multidão de pessoas dando ouvidos a quem está tendo uma contraproposta evangelística, né? Que na verdade é a proposta que veio ao longo dos séculos. E como a Lu falou, a escolinha foi deturpando as regras para o uniforme ficar mais vistoso, para as pessoas olharem e se sentirem atraídas por aquela escola. Nossa, como as crianças daquela escola são limpinhas, penteadinhas, eu vou pôr meu filho lá também, né? E isso foi manipulando a mente das pessoas, cercando elas num cosmo que não conversa com mais ninguém, né? E aí você esquece que isso já aconteceu na história uma vez. E olha o resultado, né? Quantas mortes, quanta, eu vou falar hoje em dia, né? Quanta depressão, quanta morte espiritual, quantas pessoas perdendo a sua salvação por conta disso. E aí, eu quero falar uma última coisa a respeito de, tá mudando. A gente tem um longo trabalho pela frente, mas 2 pontos. A gente está nos últimos 10 segundos. Depois eu vou contar esse sonho que eu tive dos 10 segundos. A gente está na contagem regressiva para o Senhor voltar. Primeiro ponto que eu coloco, será que vai dar tempo dessa reforma? E segundo, você está vendo, de fato, analisando as 7 cartas, analisando as pregações mais recentes, pense racionalmente. Você está vendo, de fato, essa mudança? A igreja não é mais exclusivista. Que dia que foi um pastor de outra igreja lá pregar no Brasil? Que dia que eles se pronunciaram publicamente? Olha, pessoal, nós ensinamos errado, não o Espírito Santo nos revelou errado, né? Porque para você se arrepender de um pecado, você precisa confessar. Não tem como pular etapas. Você primeiro confessa, depois se arrepende, depois é perdoado e é regenerado e é transformado, né? Então, tá mudando. Vamos ver. Você pode livremente congregar na Batista perto da sua casa e contar isso lá no púlpito? Irmãos, eu agradeço a Deus porque eu fui congregar na Igreja Batista, não sei o que, esses dias, e encontrei com uma amiga lá que, quando eu era criança, ela se envolveu com drogas e ela foi resgatada pelo Senhor. Que obra maravilhosa! O mesmo poder para regenerar um pecador é o mesmo poder que Deus usou para criar do nada o mundo. Então, a maior obra que a gente pode contar naquele púlpito é a regeneração de uma alma. Gente, eu fico até arrepiada de falar isso. E como que isso nos foi tomado por tanto tempo, né? É isso que a gente quer dizer. São fatos contra os quais não tem como contra-argumentar, né? Isso, infelizmente, é característica de seita. A palavra seita pra gente, que veio da congregação, sempre foi algo muito pesado, porque nós crescemos ouvindo dos púlpitos falar, olha, vocês não podem congregar em nenhuma seita, são todos seitários. Então, de repente, agora, nós comprovando os motivos pelas quais a CCB é uma seita, e vem pessoas, como assim você está falando desse jeito? Poxa, a nossa liderança lá na CCB, a vida inteira falou isso, a gente nunca argumentou, a gente aceitou a verdade, sem saber o que era essa palavra, eu nem sabia o que significava. Então, tentem pensar, tentem refletir. A doutrinação de palavras que mudaram os significados na nossa vida, sobre seita, por que te dá esse ódio? Esse ódio está vindo, referente a quê? Você está defendendo quem? Se eu falar de Jesus Cristo aqui para você, a Mari falou isso comigo. Se eu falar de Jesus Cristo, que eles não colocam a suficiência de Jesus Cristo como o único Salvador, se eu falar que vocês precisam de fazer tudo isso, você ficaria chateada deles terem deturpado esse assunto? Não. Mas se eu falo que a congregação é uma seita, isso gera em você assim, desliga já. Desliga já aqui a nossa live, porque eu não quero ouvir mais. A Lu e a Carol falou que a CCB é uma seita, então eu não quero ouvir mais. Então, reflita. Como isso não está uma idolatria em relação à instituição. E é como a gente fala, a gente ama os amigos que ficaram por lá, que a gente entende esse distanciamento, porque nós não estamos mais no mesmo ambiente, logo não estando no mesmo ambiente, nós
não nos vemos com mais frequência. Então não é questão, eu de verdade, eu não me sinto excluída, porque eu acho que essa nova fase da vida é normal. Eu estou em uma outra igreja, vou fazer um novo grupo. Lu, vai acabar. Lu, vai acabar 22 segundos. Nós vamos ter que continuar outro dia. Nem vai dar pra orar, nem vai dar pra falar do grupo. Encerra aí em 15 segundos. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Vai lá, nos siga, que a gente vai fazer mais lives aqui, tá? Nós nem quero começamos. agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um beijo grande e a gente volta mais vezes.